importante aqui a questão das cruzadas. As cruzadas são importantes porque, como estão a ver, não, muitas vezes as pessoas focam apenas ali em um determinado período, que é o século XI, XII e XIII, mas não. Como estão a ver, as cruzadas têm aqui um largo tempo que vai até, sensivelmente, ao século XVII, porque ainda nestas guerras do século XVII falava-se da questão da cruzada. Por outro lado, e até abordando a questão do filme ontem, que há ali uma questão que não é bem, que não está assim tão bem, um dos motivos para irmos para esta viagem de finalistas era simplesmente era que no filme aborda isto, mas de uma forma não pouco clara. Os cristãos iam em peregrinação até Jerusalém. Nós, cristãos, tínhamos possibilidade de ir lá. Não era como naquela parte do filme em que o cirurgião judeu diz para o Robert: não, tu vais só até aqui e a partir daqui não podes ir porque és morto. Não é bem assim. As cruzadas têm um destes motivos, que é exatamente a libertação de Jerusalém, exatamente libertação, porque era permitido aos cristãos passarem até lá. Por outro lado, o que nós temos aqui na sociedade é que realmente as cruzadas interessam a todos. Aos reis, aos papas, aos imperadores, sobretudo, eu costumo sempre dizer que é uma enorme e uma estratégia muito bem montada por parte dos papas que lideraram todo este movimento, porque ter o poder na saúde e ter o poder na religião dá exatamente uma vantagem muito grande sobre a sociedade. E há aqui uma grande questão também que é muito interessante, é que nós vamos para as cruzadas porque há um aumento da demografia na Europa. A Europa está cheia de pessoas. Foi ali um período em que realmente, se nós tivermos bom tempo, boas colheitas, todos andávamos felizes, os nossos amigos vikings já estavam mais calmos, já tinham ali a Inglaterra, que é novamente uma questão que não está bem esclarecida no filme, porque naquela altura toda a Inglaterra está em convulsão por causa das invasões bárbaras, aquilo é, bárbaros neste sentido, peço desculpa, vikings, porque era essa a questão que estava ali. Portanto, há ali uma ou outra que até parece que é já uma Inglaterra depois da invasão normanda do Guilherme, mas não. Por exemplo, ele nunca poderia se chamar Robert naquela altura. Os Roberts e outros nomes meio franceses só vão aparecer na Inglaterra exatamente depois da invasão dos normandos no final do século, sensivelmente do século XI. Portanto, é ali uma ou outra questão que não está bem. Portanto, e aqui, então, como eu estava a dizer, a Igreja fica muito revoltada com esta situação. Mas vocês andam a vida toda nas liças? Vocês já não se a matar entre irmãos? Não, a Igreja teve que arranjar uma forma de pôr todas aquelas crianças hiperativas, de segunda linha, todas a avançar para o mesmo lado. E como é que nós vamos avançar para o outro lado? Inventam aqui o cartão de crédito espiritual, que é o seguinte: vocês são mauzinhos, mas nós criamos aqui um cartão de crédito que sempre que vocês viajarem para o Islão, sempre que vocês matarem determinado infidel, vocês ganham bónus de bonificação no vosso cartão espiritual. E nós temos uma meta para vocês. E essa meta e esse local chama-se Jerusalém. E há toda esta movimentação europeia exatamente para a Europa. Claro que aqui os reis também, os reis vão ter também aqui um poder muito interessante, porque isso é só olharem para a nossa história de Portugal e verem como é que os reis depois têm que lidar com os seus irmãos, com os filhos de segunda linha, com os irmãos de segunda linha e com os seus próprios filhos de segunda linha. Portanto, há aqui também uma necessidade e um aproveitamento por parte dos reis das cruzadas para chegar exatamente, para reforçar o seu poder e para afastar problemas internos para o outro lado. Os reis apoiam exatamente as cruzadas também por causa disto. E os imperadores, portanto, é aqui uma forma, novamente, também de ganhar alguma preponderância sobre os outros dois elementos. Não sei se o Nuno está a ver. Outra questão
que também pode ir já avançando, que é uma ideia que vem de Carlos Magno. Portanto, a Europa está a ver ameaçada pelo seu mar. O seu querido mar romano está ameaçado. O Mediterrâneo é nosso, é europeu, não pode ser de mais ninguém. Vejam o que aconteceu este fim de semana, que toda a Europa ficou profundamente chateada pela invasão da frota russa. O Mediterrâneo só pode ter ali a rapaziada europeia, não pode ter outros. Sempre foi assim, desde o Império Romano, e é assim que vai ser com o Carlos Magno. Portanto, é o nosso mar, é ali a nossa grande piscina que temos que assegurar. Outra questão que também não deixa de ser interessante é, que vocês estão aqui a ver, é quando eu estou a falar da segunda linha, que é dos filhos, que é exatamente a questão de eles terem riqueza, de eles terem poder. Aqueles segundos filhos têm que ter algo mais. E a nossa história de Portugal, não vale a pena referi-la, é exatamente essa, um melhor exemplo. Quem vem para Portugal, quem vem para a Espanha, são os segundos filhos que vão tentar exatamente ganhar esse prestígio e esse poder. Portanto, todo este movimento também é uma forma de agregação de poder. Isto nós já vimos, pode avançar, não? Agora, como podem calcular, a Igreja Católica faz aqui exatamente uma grande campanha de marketing que tem a ver exatamente com os créditos que a pessoa vai ter, porque era muito bom para a cristandade não só reconquistar aquele território para nós, mas, sobretudo, era muito bom individualmente. E a pessoa só avança quando sente que vai ganhar alguma coisa. E esse ganhar alguma coisa era exatamente isso. Era ter créditos pela devassa de vida que se calhar que teve. Indo nesta viagem, eles iam ganhar a sua salvação para lá para cima. Claro que nestas caravanas humanas têm aqui estes três exemplos, que eram os voluntários, aqueles que foram muito bem convencidos, ou então aqueles que realmente não tinham outro plano de vida senão a aventura, os contratados. Porquê? Porque quando o rei, quando um barão, quando um conde vai para estas batalhas, ele tem que pagar, ele tem que se chegar à frente. Ele é uma questão pessoal, mas o seu exército, o seu poder tem que ser um poder contratado. Não estamos a falar aqui de exércitos organizados que tinham essa obrigação. Não. Tinha que se pagar a todo um conjunto de pessoas para que eu alcance Jerusalém nas melhores condições. E claramente aos obrigados. Aqueles que já foram condenados a penas muito graves, mas que tinham a hipótese de salvar. Tens duas portas, ou ficas neste caso, ou és morto, ou então tens esta possibilidade, que é de salvar-te a ti e salvar também a minha expedição. Portanto, e muitas das pessoas eram obrigadas e avançavam. Agora, há aqui um ponto que é muito interessante, que é o seguinte. Todo este movimento de cruzadas, nós às vezes pensamos que é só ali o nobre com o seu pessoal, com a sua hoste que avança. Não. É uma sociedade que avança nestas caravanas. Todos vão lá. Todos vão lá porque todos vão ser necessários. E, sobretudo, há aqui um conjunto muito importante que são os profissionais de saúde. Porque, como vimos, já falámos, muitos destes praticantes de saúde eram freelancers. Portanto, exerciam a sua profissão de forma individual, tinham o seu registro. Portanto, há toda esta necessidade de assegurar esta expedição. E há necessidade de contratar muitos destes profissionais de saúde. Aqui é o caminho. E claro que nesta movimentação de muitas pessoas, e isto não era uma ida, como é hoje, nós vemos estes paquetes todos a chegarem a Lisboa, não, era uma vida muito atribulada. Chegar, e novamente dou-vos o exemplo, a segunda cruzada só tem um sucesso,
que é a conquista de Lisboa. A proposta de viagem que nós fazemos, Sua Alteza Real, o Afonso Henriques faz aos cruzados, é exatamente: venham a Portugal, para além de pastéis de nata, eu prometo boas festas. Portanto, se querem uma boa festa, Portugal tem boas praias e boas festas. Eu estou a falar de boas praias porque dou o exemplo, não se esqueçam que Lisboa tinha uma excelente praia, até se fazia a busca do ouro, como também ali, muitas destas zonas aqui à volta, isso acontecia. E a segunda cruzada só tem uma vitória de grande nível. Foi a conquista de Lisboa e os escritórios à volta. Claro que nestas viagens estão a ver os diferentes problemas que todas aquelas pessoas podiam ter. Eu ia só chamar a atenção que ali muitas vezes as pessoas ficam ali venenos, mas porque a Agatha Christie também ia nesta viagem. Não, meus amigos, na malta da farmácia estava sempre envolvida em boas festas. Portanto, se a guerra, falamos da guerra química e da guerra biológica, as cruzadas foram um bom exemplo da guerra biológica, porque muitos dos farmacêuticos, dos boticários que iam nesta expedição, tinham a função muito simples, que era fazer setas com ervas. E setas com ervas não era para que elas fossem mais bonitas quando fossem lançadas, não, elas tinham veneno. Sempre aconteceu isto. Punha-se veneno nas espadas. O primeiro golpe, desgraçado, daquele que apanhasse. Portanto, o boticário ia exatamente com essa função, não só criar a guerra biológica, mas também tratar essa rapaziada. Daí a importância que os venenos vão ter em todo este espaço, toda esta parte bélica. Outra questão que aparece no filme é a questão da peste. E há muitas dúvidas, exatamente, se seria peste ou seria outro problema. Nós sabemos que a peste veio do Oriente. Agora, temos a noção que a peste surgiu no ambiente asiático um pouco mais tarde daquela que é apresentada no filme. Como sabem, a peste toca na Europa no final do século XIV e aquilo que neste momento os biólogos e a malta de geografia dizem é o seguinte: estamos a lidar não tanto com os ratos, mas estamos a lidar com um vírus e com uma bactéria. Não é só a questão dos ratos. E, aliás, quando eles começam a estudar com todos aqueles cálculos matemáticos a propagação da peste, não podia ser só os ratos, porque os ratos não andam assim tanto, não conseguem andar assim tanto como foi a propagação da peste. Portanto, toda esta parte que nós chamamos peste bubónica, claramente que é um coquetel bacteriológico onde está um vírus. E aquilo que se supõe é que talvez fosse um vírus muito parecido com o ébola, porque no Império Romano, estão aqui especialistas nessa área, de vez em quando já aparecem toda essa situação. Portanto, aqui vocês estão a ver alguns dos grupos que até já foi abordado. Qual foi a grande surpresa que eu vi quando estive a analisar alguma da documentação? Foi exatamente dos afiadores. E isso é muito importante até pelas imagens que muitas vezes nós vimos. Imaginem que é um desgraçado na guerra, estar todos, ou numa fratura, está todo ali cheio de feridas e aparece alguém a fazer alguma operação cirúrgica em que o bisturi, a faca e a tesoura não está bem afiada. É uma dor adicional. Portanto, todos estes rapazes tinham que ter exatamente aqui uma pessoa extremamente importante, que eram os afiadores, não só para o material bélico, mas sobretudo para o material de cirurgia. E havia inspeções exatamente para verificar se o material estava em condições. Claro que há outros que aparecem, quando eu estive a analisar, que é uma espécie de terapeuta, não é terapeuta, porque é para ali juntar os ossos, que aparece muito bem no filme do Robert, que se vê ele ali a fazer os ligamentos, a juntar todos aqueles problemas. Era uma área também que havia uma pessoa especializada para isso e que muitas vezes aparece referido. Aqui,
nesta movimentação, sobretudo, eram mais homens que mulheres, tudo nestas caravanas. E agora aqui é outra situação que era interessante, era muito bem, que é esta questão aqui a ver, é que estas viagens eram patrocinadas, ou pelo próprio, mas sobretudo tinham patrocínios destas instituições. E quem é que patrocinava? Ou por campanhas que se fazia, e nós tivemos agora aqui uma bela campanha que foi a aquisição do Sequeira, mas havia exatamente aqui um grande esforço para manter, porque um dos graves problemas que muitas vezes estas pessoas tinham eram as formas de pagar. Não se esqueçam, tinha que se pagar pelo ato médico que era exercido. Novamente, estes profissionais eram privados, ou na sua grande maioria. Mas nestas campanhas aquilo que sabemos é que tinha que ser pago ali. E começa a aparecer formas para garantir o pagamento e o exercício. E muitas vezes uma dessas situações era o depósito. Outra das situações interessantes que eu fui analisando, sobretudo pela área da farmácia, é isto que os meus amigos estão a ver. É que a malta tinha que ter também, participava no próprio local, escolhia-se mais ou menos também com eles o local da batalha. Porquê? Porque a água, tínhamos que assegurar que aquelas tropas tinham acesso à água de qualidade. Outra das condições que estes profissionais tinham que ter, e era muito interessante, era exatamente o enviar os corpos daqueles que caíam. Porque aquelas pessoas que caíam em batalha naquela zona não podiam ficar lá. Tinham que ser recambiados para a sua terra natal. E havia exatamente todo este esforço e preparação dos corpos. E muitos dos boticários estavam envolvidos exatamente na preparação dos corpos para serem enviados para os seus países. Aqui não há aqui nada por ir além. Qualquer exército tem que ter uma moral elevada, tem que ter, todos estes profissionais têm que manter o ritmo, que isso é muito importante. Eles têm esta função que é ter pessoas sãs para que o ritmo daquela caravana seja o mais rápido possível. Portanto, não pode haver uma longa e lenta caminhada. Tem que haver exatamente toda esta situação, que é criar uma caravana realmente eficaz. Aqui não há nada que possa haver. Eu falei até, peço desculpa, falei, mas não falei para todos. Há claramente aqui uma primeira situação, que é esta, é que a primeira cura é sempre para a Igreja Católica, a partir do século III, a primeira cura tem que ser por milagre, tem que ser por ação divina. Por isso é que a Igreja Católica cria um exército de santos, e todos aqueles santos são especialistas na área da saúde. Portanto, a primeira cura, e daí que muitas vezes nós vemos em imagens, nas enfermarias, os enfermos, as pessoas doentes que estão numa enfermaria, têm que ter sempre a possibilidade de olhar para uma imagem, porque é essa imagem que pode vir a dar a primeira cura. Outra parte interessante, se me tiverem aqui só um pouco mais de atenção, aqui à mesa, ao Patrícia, olha que eu disse bem contigo, portanto, é onde é que estas pessoas iam ser curadas. Portanto, e o que é que vai acontecer? Ou eram curadas exatamente perto do campo de batalha, perto do acampamento, mas há toda uma política de que pessoas que iam à frente, de tipo de batedores, que iam ver quais eram os castelos, os mosteiros, os conventos e outros locais onde esta rapaziada poderia ficar. E todos aqueles que ficassem bastante feridos, ficavam lá. Não iam ser incorporados na caravana. Há registros das pessoas pagarem exatamente, mesmo a privados, a famílias, para que aquela pessoa ficasse lá durante o tempo de recuperação, para mais tarde pudesse recuperar. Queria chamar a atenção de outra situação, que era as tendas. Portanto, havia enfermarias, nestas caravanas havia enfermarias que iam sempre montadas. E há uma imagem, uma belíssima imagem de azulejo, ali em São Vicente Fora, que se viu o acampamento
de Sua Alteza Real Dom Afonso Henriques, em que se vê exatamente uma tenda e vê-se os feridos perto dela, e tem uma zona onde está uma imagem de Nossa Senhora a zelar, não só pelas tropas, mas por aqueles que estão lá feridos. É um belíssimo painel de azulejo que tem esta ligação à saúde. Queria chamar outro aspecto, que é o seguinte: muitas vezes nós pensamos que foi só o Napoleão que criou as ambulâncias. Foi o Napoleão, mas também as tropas inglesas tinham ambulâncias para tirar os feridos do campo de batalha. Meus amigos, nesta altura já havia a preocupação de tirar os feridos do campo de batalha. Porquê que era importante tirar os feridos do campo de batalha? Porque esses feridos eram também, se fossem apanhados, eram levados como reféns. E os feridos tinham esta questão, que era serem socorridos. Tinham que sair do campo de batalha. Era uma despesa para eles e podia ser uma despesa para as famílias. Por isso, havia pessoal que ia retirar as pessoas do campo de batalha. Só aqui uma ideia bastante interessante, que é que à medida que nós estamos a avançar nas cruzadas, cada ordem vai ter o seu hospital, e há uma ordem que vai realmente revolucionar toda a área hospitalar, que é a Ordem de São João de Jerusalém. Vão ser agora, chegam até nós enquanto os Cavaleiros de Malta, e podem ver um belíssimo hospital em Malta. Atenção, um erro crasso que aparece no filme, que é, por exemplo, a existência de mulheres e homens juntos no mesmo espaço. Impossível. Isto não poderia acontecer. Havia esta divisão e havia a necessidade de cada ordem ter exatamente o seu próprio hospital, porque isto são clubes, alguns mais fechados que outros. O único clube que era mais aberto era a Ordem de São João de Jerusalém e os Cavaleiros Teutónicos. Os mais fechados eram os rapazes dos Templários. Estou quase a acabar. Isto já falámos um pouco. E agora, para terminar, eu tinha que agradecer à empresa que me fez, porque eu era incapaz de fazer uma apresentação multimédia com tanto